Somos pré-tribulacionistas, somos pré-milenistas, somos futuristas, nós acreditamos nisso. E após o arrebatamento da igreja, o segundo grupo que vai ser tratado por Deus, o segundo propósito, o primeiro propósito é Deus chamar Israel a responsabilidade para que Israel se volte para ele. Então, o segundo propósito da tribulação é cobrar os pecados da humanidade, é punir a trindade satânica, que é formada pelo dragão, a antiga serpente, que é Satanás, a besta que surge do mar, que é o anticristo, que é a primeira besta, e a besta que surge da terra, que é a segunda besta, que é o falso profeta, o anti-espírito santo. Então essa trindade satânica maligna, né? Deus vai cobrar deles, vai cobrar os pecados da humanidade, desde a época de Adão até agora. Aí vai aparecer aqui uma meretriz, que está falando da falsa religião. Aí ela vai ser implantada aqui pelo falso profeta um culto à primeira besta, que é o anticristo. Acredito que vai ser um ecumenismo, vai ser uma única religião. Todas as religiões vão ser fundadas em uma só, no período tribulacional. Então isso vai ser comandado pelo quê? Pela segunda besta, que é o anti-espírito santo, que é o falso profeta, que vai ter dois poderes, volto a falar, poder material e poder espiritual. Ele vai agir em cima disso. Aí vai aparecer os 144 mil, vai aparecer as duas testemunhas, que aí existe uma especulação muito grande. Quem serão as duas testemunhas? Uma corrente diz que vai ser Elias, que representa os profetas, outros falam que vai ser Moisés, representa a lei. Só que nós não temos base bíblica para isso. Essas duas testemunhas vão estar pregando na metade da tribulação. Depois serão mortas, seus corpos ficarão alguns dias expostos em praça pública e depois vão ressuscitar e vão ser arrebatados. Aí vai terminar a primeira parte da tribulação, que são 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos iniciais, e depois vai começar a segunda parte da tribulação, que também serão 42 meses, 1.260 dias, ou os 3 anos e meio finais. Mas há uma corrente fortíssima que acredita que é Elias e Moisés. Só que nós não temos essa certeza. Então a gente não pode afirmar. Onde a Bíblia se cala, nós devemos estar lá. Muito bom. Então nós não temos essa certeza. Que a Bíblia não dá nenhum texto, não dá nenhum entendimento a respeito de quem serão essas duas testemunhas. E nesse período também tribulacional, vai aparecer uma mulher vestida de sol, sentada na lua, que ela foge para o deserto por tempo, metade de tempo, está falando de Israel. Por que vai acontecer? Após a metade da tribulação, o anticristo vai se assentar no trono e vai levantar uma estátua e vai pedir adoração. Israel, após o cativeiro babilônico, deixou de ser idólatra. Deixou de ser politeísta, né? Isso. Também, que ele já acreditava na existência de vários deuses, que depois do cativeiro babilônico, eles aboliram isso da vida deles. Então, eles vão olhar e vão falar, realmente esse homem não é o Messias. O Messias veio e nós rejeitamos. Nesse exato momento que vai cair as escamas dos olhos. Vai abrir os olhos de Israel e o tratado de paz vai ser rasgado. Israel vai ter que fugir. Israel vai fugir para o deserto. Ele vai fugir porque uma mulher vestida de sol foge para o deserto. Porque o anticristo vai querer capturar Israel, vai querer matar Israel, vai querer torturar Israel. Aí sim, eles vão clamar, eles vão plantear, e vai se cumprir o que o profeta falou, que eles vão clamar, vão plantear e vão chorar. Aí Deus vai fazer o quê? Jesus vai vir com o seu exército, ou seja, nós, a igreja, vai vir com o seu grandioso exército. E ele vai livrar Israel disso. O anticristo e o falso profeta vão ser jogados dentro do lado de fogo. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Aí vai começar o período, que é a última dispensação, vai começar o período milenial. Só para a gente poder lembrar, a primeira dispensação é da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta da promessa patriarcal, a quinta da lei, a sexta que nós estamos vivenciando, que é da graça, e a sétima do reino milenial, a dispensação do milênio. Após isso, vai ter batalha do Magedon, Gog Magog, e aí já é um estudo um pouquinho mais para frente. Então, o que eu preciso ter hoje na minha mente?
preciso guardar a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso acreditar na palavra, porque tudo está se cumprindo. Os sinais estão aí. É bem certo que eu não posso ficar preso aos sinais. Nós falamos numa aula anterior que sempre teve fome na terra, sempre teve peste na terra, sempre teve terremoto, sempre teve, sabe, atrocidade na terra. Mas isso não é fim, são apenas princípios de dores. Isso ainda tem se arrastado durante muitos anos. A gente está ligado aos sinais, mas coisas, né, que são verdadeiras. Porque a gente vê hoje, pastor, um monte de coisa na internet que não tem nada a ver com os sinais, não tem nada a ver com as profecias, né? E tem muitas coisas que realmente são os sinais e as pessoas estão fechando os olhos para isso, né? Você quer ver? Eu fico muito ligada naquela Daniel 12, que fala que no final do tempo a ciência estaria multiplicadíssima. E você vê que cada dia a ciência está, né, nos surpreendendo aí. Cada dia. Isso é um sinal bem relevante. Você está se multiplicando. Vamos observar, olha. Alguém iria imaginar isso há muitos anos atrás? A gente está falando, conversando com as pessoas, ensinando através de uma tela de um computador a milhões de distância, alcançando nações com a palavra de Deus, através das redes sociais. Quem iria imaginar isso? Pastor, eu creio que deve ser a dúvida de muitas pessoas. O que são selos, trombetas e taças? Esclarece pra gente. Selos, trombetas e taças. Vai ser cumprido, vai ser um grande dia da vingança e uma vingança futura. A igreja vai ser arrebatada, aí vão ser abertas os 7 selos, tocadas as 7 trombetas e derramadas as 7 taças. São os juízos de Deus sobre a terra. Quando você lê Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29, 30 e diante, está falando que os eleitos, eles vão passar por isso. A igreja não vai passar. Alguns acreditam que a igreja vai passar, a igreja não vai passar. Porque Paulo fala, Pedro também fala, que o nosso Deus irá nos livrar da ira vindoura. Vai nos livrar desse período da grande tribulação, que é a ira vindoura. Então, selos, trombetas, taça são os flagelos, são os juízos de Deus sobre a terra, aonde o mundo, a humanidade, vai vivenciar um caos como nunca se houve sobre a face da terra. E quando é aberto o primeiro selo, aí aparece o que? Aparece 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro, ele está montado num cavalo branco, está vestido de branco, ele tem até uma coroa. Só que ele tem um arco, esse arco não tem flecha. Está falando que ele saiu para vencer. Ou seja, ele não é vitorioso, ele saiu para vencer. Para conquistar, né? Para conquistar. Está falando que do anticristo, que muitos pensam que é Jesus. Não é Jesus, é o anticristo. As pessoas falam, esse cavaleiro branco é Jesus, então não é. Então, está representando o quê? Uma falsa paz. Nós vamos estar falando sobre selo, trombetas e taças um pouco mais para frente, mas bem especificado. Eu gosto só está dando só uma pincelada para poder ter um certo entendimento. Então, esse cavaleiro branco é o anticristo, que vai fazer um tratado de paz com Israel para finalizar a última semana profética de Daniel. E ele vai fazer um tratado de paz. Israel vai acreditar que ele é o Messias. E após isso vai acontecer o quê? Vai começar a acontecer, irmão, a abertura dos restantes dos selos. Aí quando nós lemos Sofonias capítulo 1, versículo 14, fala do grande dia do Senhor, que o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. E ele fala, ouçam que o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros irão gritar. Imagina, homens valentes irão gritar. Dá para imaginar? Homens que não choram de jeito nenhum. Grandes lutadores, grandes guerreiros, grandes militares, grandes estrategistas vão estar gemendo, vão estar gritando, vão estar chorando. E quando nós lemos Joel capítulo 2, versículo 1, fala que o dia de semear vai ser tocada a trombeta de Sião e irá ser clamado em alta voz no meu santo monte. E todos os moradores vão tremer na terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto.
Tenho uma dúvida, quem é que vai abrir esses 7 selos, tocar essas trombetas e essas taças? Os anjos eles serão destinados por Deus para o toque das trombetas, para o derramamento da taça. Jesus, ele é o único que é digno de desatar os 7 selos do livro que João viu quando ele foi arrebatado ao céu, que houve esse silêncio e ninguém era digno de desatar os 7 selos do livro. Então Jesus é o único que é capaz de desatar os 7 selos. Quando nós lemos Amós capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20, o que está escrito? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por quê? Porque para que querem vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Imagine, dias de trevas, dias Pastor, de sofrimento, não de luz. Esse dia vai ser um dia de desespero para os não salvos, não é isso? Ou para todos? Eu acredito que os salvos não vão ter esse desespero. Não, os salvos, não, os salvos em Cristo, volto a falar, os mortos vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos e terão seus corpos transformados e serão arrebatados e ambos irão se encontrar com Cristo nos ares. Eles vão ficar no céu. Eles não sofrerão esses danos aqui da terra. Ah, então esse dia que está falando é na segunda parte da vinda? Quando vai vir para todos. Ah, então a igreja vai vir com Cristo. A igreja ela vai ser arrebatada. Primeira parte da segunda vinda de Cristo. Vai ser visível para a igreja e invisível para o mundo. Quando chegar no céu, vai ter alguns eventos lá no céu. Tribunal de Cristo para julgamento das obras, não para condenação. Bodas do Cordeiro. Enquanto isso aqui na terra, vai ter o quê? Período tribulacional. Aqueles que ficarem, aqueles que não creem em Deus, ou aqueles que creem em Deus, mas ficaram porque não quiseram seguir a palavra, eles vão passar por esse período. Todos vão sofrer. Ah, vão ser horrível para quem ficar aí. Para quem ficar. Os 144 mil, eles vão ser selados por Deus. Eles não vão sofrer isso. As duas testemunhas, até a metade da tribulação, não. Depois eles vão ser afetados, vão ser mortos, vão ressuscitar e vão para o céu. Aí esse período vai piorar mais ainda. Se já estava pior, vai piorar mais ainda. Como vai ser a atuação do Espírito Santo nesse período? A atuação do O Espírito Santo não vai ser tirado. Não tem como o Espírito Santo ser tirado. Mas também ele não vai agir de forma... Se o Espírito Santo for tirado, quem que vai convencer o homem do pecado do juízo de Deus? Então o Espírito Santo, ele vai agir como era na antiga aliança. Ele vai agir de forma esporádica. Mas ele vai permanecer. Porque quem é que vai convencer o homem do pecado? É o Espírito Santo. Só ele tem esse poder. Eu não tenho esse poder, pregador nenhum, ensinador, professor. Por mais que tenha conhecimento, mais que ore, mais que jejue, mais que tenha conhecimento bíblico, não tem esse poder de convencer o homem do pecado e do juízo de Deus. Só o Espírito Santo tem esse poder. Então, ele vai agir de forma esporádica, como era na antiga aliança. Ok. Só para a gente poder entender aqui, o que do Senhor. Jeremias capítulo 30, versículo 7. O que Jeremias escreveu? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, não houve algo semelhante na terra, como esse período vai ter. Vai ter tempo de angústia, vai ter tempo de total angústia, mas alguns serão salvos. Mas vai se pagar um preço. O Espírito Santo vai convencer esses que reconheceram a soberania de Deus, não se deixarão ser marcados pela marca do anticristo, mas vão pagar um preço muito alto. Vão ter que fugir, não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder se alimentar, não vão poder transitar pela terra, porque não tem a marca. E se forem pegos pelo anticristo, vão ser torturados, vão ser decapitados, vão ser enforcados, vão ser mortos. A gente tem esse entendimento. Ou algo pior que vai acontecer. Só que João vê uma multidão saindo da tribulação, da assolação, se chegando ao trono de Deus e clamando. São os que serão salvos na tribulação. Até a metade da tribulação nós acreditamos que terá salvação. Depois disso vai ficar complicado. Então, é por isso que precisamos estar na posição. Porque se Deus
usar essa linguagem. Se Deus puxar a nossa senha e nós morremos, precisamos estar dormindo em Cristo, para naquele dia ressuscitar primeiro. E se estivermos vivos, precisamos estar na posição para que possamos escutar o toque do alarido, a trombeta. Aí sim, ter os corpos transformados e ser arrebatado. Porque quem ficar, Jeremias falou, dias como nunca se ouve na terra. Pastor, eu faço uma alusão a esse momento que o senhor está falando, né? Aqueles que ouvirem o toque da trombeta, né? O alarido, eu acho assim, eu posso conjecturar isso, né? Sem ferir a exegese do texto, da palavra. As pessoas que irão ouvir esse toque são as pessoas que estarão em sintonia com os céus. Exatamente, na posição. Na posição, porque se não estiver na posição, não vai ouvir. Não tem como, porque Jesus falou, o missionário falou com muita propriedade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Negar a idade humana, a natureza, para fazer a vontade de Deus. Que muitos pensam que é bobeira. Eu ouvi uma pessoa falar que a Bíblia não é inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, sim. Ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus. E ela é viva e eficaz. A palavra, ela penetra onde o homem não consegue, onde a psicologia não consegue, aonde o psicólogo não consegue. A palavra penetra, ele vai lá na junta. A divisão da alma. Da alma e do Espírito. Como ele consegue fazer a divisão da alma e do Espírito? Só a palavra de Deus, só o próprio Deus. Então, ela é apta para discernir as intenções e pensamentos. Então, a palavra, ela penetra no ser humano, ela liga o ser humano, e o ser humano começa a entender que ele precisa estar nessa posição. Que ele precisa abrir mão da sua natureza humana para poder viver a vontade de Deus. Para viver a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu a obra do Senhor. Quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando seus olhos espirituais foram abertos, ele reconheceu a soberania de Cristo. E ele, Paulo, no último momento de vida, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava pronto, estava na posição. Vai ressuscitar primeiro. Está salvo. Está aguardando o toque da trombeta para ressuscitar. Então, quando o homem vive uma vida para Deus, para Cristo, ele não se importa com as coisas desse mundo. Porque quando nós falamos mundo, nós estamos falando do sistema que João falou que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz adormecido no maligno. O sistema do mundo está nas mãos do maligno. E ele está dominando esse sistema, corrupção, prostituição, lascívia, morte, traição, ódio, rancor. Então ele domina isso. E quando o homem vive em Cristo na posição, nada disso importa. Pecado não importa para ele, levar vantagem não importa para ele. Ter várias mulheres, vários homens, ganancioso, matar por causa de dinheiro, nada disso importa para ele. Vender, destruir. Nada disso importa. Pastor, o senhor falando aí, me vê a memória, aquele animalzinho que anda no pântano, acho que é a garça, né? Garça. A garça, ela tá com os pés na lama, mas a sua plumagem é branquinha, limpa. É como crente, né, pastor? Exatamente. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não podemos nos sujar com o sistema do mundo, com os manjares do rei desse presente século, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Deus desse século presente cegou os entendimentos de muitos. Então a gente acredita que o Deus desse século presente é quem? Satanás. Né? E tem cegado até muitos que estão dentro da casa do Senhor. Infelizmente. Eu sempre vejo, pastor, e a gente, né, ao longo da caminhada, a gente observa que tem muita gente perdida dentro da casa do Pai. Estão dentro da igreja, mas estão perdidos ali dentro. Porque não esperam mais na volta de Cristo. Não acredita mais na promessa que Jesus fez, que foi, mas um dia vai voltar para buscar a igreja. E interessante aí, o missionário falando essa questão, a gente lembra do filho pródigo e nós lembramos da ovelha perdida. Qual é a diferença desses dois?
a ovelha perdida, ela estava no caminho. Só que a ovelha é um animal que ele tem uma visão um pouco limitada. Então ela está no caminho, mas ela acaba se perdendo, mas ela está no caminho. Diferente do filho pródigo, que estava na casa do pai, sentiu vontade de viver a vida nos prazeres do mundo. Pegou a sua herança e foi para o mundo. E aí tem a dracma que foi perdida dentro de casa. Dentro de casa. Então isso é interessante. A ovelha, ela se perdeu no caminho, porque ela tem uma visão limitada. O pastor vai e deixou as 99 em lugar de segurança e foi buscar a ovelha perdida, que estava no caminho, se perdeu. Já o filho pródigo, o pai não saiu do lugar. O pai permaneceu na casa dele. O filho pródigo viveu a vida absolutamente, perdeu tudo que tinha, começou a comer as bolotas e desejou comer as bolotas que os porcos comiam. O que ele falou? Na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura, têm alimento. Levantar-me-ei, irei para a casa do meu pai. Aí quando o filho pródigo se levanta e vai para a casa do pai, o pai avista de longe. Ele se encontra. Conhece o caminho. Conhece o caminho. Então, muitos hoje, vivem como filho pródigo. Estão na casa do pai, mas saem da casa do pai. Sente até vontade de voltar, mas muitos não querem voltar por vergonha, por medo, porque não tem força, porque já estão acorrentados, a mente já está cauterizada. Mas a decisão continua sendo do filho pródigo, né? Continua. Mateus capítulo 24, 21 fala que vai ser um dia de grande aflição. O que é grande aflição? Não tem como dimensionar isso, grande aflição. Mateus 24, 21 fala que a igreja não vai passar pela tribulação. Por que nós estamos falando isso sempre? Que a igreja não vai passar pela tribulação? Porque existe um ensinamento pós-tribulacionista, até uns falam mid-tribulacionista, a igreja vai passar, depois da metade vai sair, a igreja vai passar pela tribulação, depois vai entrar no milênio. Então o mid acredita que vai passar metade. Metade. E o pós vai passar por toda a tribulação. E o pré, que somos nós. Nós, graças a Deus. Que a igreja não vai passar. Não vai passar. Porque quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o que Paulo está falando aos Tessalonicenses? À espera dos céus, o seu Filho, que é Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus, que nos irá livrar da ira futura, ou em outras traduções, ira vindoura. Então, se o próprio apóstolo fala que Jesus vai livrar a sua igreja da ira futura, vindoura, por que muitos falam que a igreja vai passar pela tribulação? E também Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, para a aniquilação, mas nos guardou para a salvação. Ou seja, nós fomos, é como se fosse uma aquisição para a salvação. Porque o próprio Jesus falou, uma aquisição para a salvação, ou seja, nós não passaremos pela tribulação. Qual passagem que os estudiosos pós-tribulacionistas usam? Eles usam Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, capítulo 13, versículo 7, que nós temos, não tem entendimento, não tem essa base para falar que a igreja vai passar pela tribulação. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 7, eu vou estar lendo esse texto aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 7. Olha que Paulo está falando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que fala. Capítulo 2, versículo 1 fala que vai ter uma reunião. Que reunião é essa? Arrebatamento da igreja. Aí o que Paulo fala? Não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Paulo fala assim, olha, eu ensinei a vós, escrevi a primeira carta, orientando, ensinando acerca do arrebatamento da igreja. Nem por perturbação, nem quer por espírito, nem por palavra de outras pessoas. Aí você vê na internet, muitos gurus aí na internet, distorcendo o texto bíblico, trazendo outras palavras, enganando muitas pessoas. Quer por epístola, outras pessoas escrevendo carta aí,
mandando mensagem no WhatsApp, distorcendo o texto da Bíblia. Ó, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Paulo está falando assim no versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, quem é? O anticristo. O anticristo pode se manifestar com a igreja na terra? Pode até se manifestar. Mas quando ele se manifestar, a igreja vai ser arrebatada. O qual se opõe se levanta contra tudo que se chama de Deus e o adora. De sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo pode até se manifestar, aparecer, olha, o anticristo, esse homem vai ter um nome, com certeza. Ele vai aparecer, pode ser um político, pode ser um empresário, pode ser um homem de grande influência na sociedade. Ele vai aparecer para tentar solucionar todas as questões erradas da humanidade. Questão de segurança, questão de saúde, questão de educação, de economia, de tudo ele vai solucionar. Na verdade, o cenário está sendo montado por Está isso, sendo né? montado. Porque essa nova ordem mundial propõe isso. E tem alguns líderes querendo fazer reuniões para tentar achar um homem para resolver as questões humanas da Terra. Quem é esse homem que vai resolver? O anticristo. A gente entende isso. Então, antes do arrebatamento vai ter apostasia. Lembra que nós falamos em algumas aulas anteriores que o arrebatamento vai ser iminente? Está aqui um ponto que nós podemos ter como base: apostasia. Pessoas que não querem mais ler a palavra, ver que culto de doutrina, é poucas pessoas que vão. Escola dominical também. São poucas pessoas que querem. Vamos ler a Bíblia toda. Pensamos pelo menos uma vez na vida, ler a Bíblia toda. O que as pessoas fazem? Não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas, conhece toda a escalação do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians. Conhece a escalação todinha do Real Madrid, do Barcelona. Conhece o nome de todos os personagens da novela. Todos. As séries, né, pastor? Das séries, conhece de cor e salteado. Mas não que conhece. seja proibido assistir dependendo da série, né? Não que seja. Dependendo. Mas tirar um tempinho para ler a Bíblia é tirar um tempinho para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor falar. Porque a Bíblia é o quê? Deus falando pra gente, né, pastor? Me cita um versículo da Bíblia. Eu não conheço. Mas conhece todos esses personagens que nós falamos aqui. Conhece todos os nomes, sobrenome. E conhece os jargões que está pela boca do povo, aí fala errado. Fala errado. Bíblia não está escrito isso. Né? Existe, isso aí pode ser até uma aula futura aí. Versículos que são citados, recitados, que não tem na Bíblia. Por exemplo, dá exemplo de um, pastor. Exemplo, não cai uma folha se não for a vontade de Deus. Isso não tem na Bíblia. A gente entende que realmente não cai uma cai, folha que mas não tem na Bíblia. não existe esse versículo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito na Bíblia. Nós podemos subentender que existem passagens que podem falar se a pessoa vai vir assim, mas ele não tem essa base. Tem aquele versículo que fala muito também, os humilhados serão exaltados. Não existe na Bíblia. A Bíblia fala que quem se humilha Quem se humilha. perante Deus será Quem exaltado. é humilhado. Exatamente. Então isso pode até ser um podcast futuro aí. Então as pessoas conhecem tudo na Terra. Menos a palavra de Deus. Pastor, muito obrigada pelos esclarecimentos que o senhor deu a todos nós. Amém. E você que está conosco, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o nosso podcast. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí no próximo podcast, permitindo Deus se ele voltar antes, eu vou estar falando melhor sobre selos, sobre trombetas, sobre taças, melhor sobre os dois personagens da tribulação, que são a besta da terra, besta do mar, a questão do Gog e Magog, a batalha final. Nós vamos estar falando sobre isso aí, escatologia no livro de Daniel, escatologia em Mateus capítulo 24, capítulo 25, nós vamos estar falando tudo sobre isso aí. Tá? E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que esse estudo seja de grande valia, de um norte para a tua vida, e que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te guarde todos os dias. Que Deus te abençoe. Amém.